Bom, tratando especificamente da inimputabilidade, a primeira característica que nós vamos estudar da culpabilidade, nós temos que a inimputabilidade ela é dada por uma conjunção entre elementos biológicos, tais como a idade ou a sanidade mental dada por problemas neurológicos ou ligadas à mesma existência biológica da pessoa, como também por questões relativas à sua psique. A inimputabilidade, em suma, ela poderia ser definida como a forma através da qual alguém entende, se localiza e se determina no mundo material, ou no mundo causal naturalístico, se quisermos usar uma expressão mais própria ao direito penal. Do ponto de vista da imputabilidade, nós temos que algumas pessoas, por condições especiais da sua consciência, da sua psique ou da sua biologia, elas não têm a capacidade de discernir exatamente os fatos como são, razão pela qual as suas condutas, muito embora possam ser reputadas típicas e ilícitas e nocivas de uma forma geral, elas não podem ser atribuídas à sua vontade livre e consciente, o que é um dos elementos mais fundamentais do finalismo penal, né? Uma vez que o agente não possa se determinar de forma livre e consciente, quer porque é menor de idade e, portanto, não tem a sua psique formada, critério etário aqui estabelecido, né? Ou por uma outra perturbação mental, alguma desordem da sua psique ou da sua saúde mental como um todo, que não possa efetivamente compreender os fatos tais como eles se apresentam e ordená-los de acordo com uma compreensão desses fatos como ilícitos, ou mesmo sendo incapaz de se autodeterminar no sentido contrário, ainda que possa determinar aí, efetivamente, que os fatos sejam dados como ilícitos. Nesse caso, a gente tem que o agente é inimputável, ou seja, ele não age com culpabilidade. Nós não podemos atribuir o desvalor da conduta desse agente, ou melhor, o desvalor do resultado desse agente, é o desvalor de sua conduta. Eis que nesse caso em particular, o agente não tem a sua vontade livre para agir por perturbação de ordem mental, pelo critério etário ou por qualquer outra perturbação nesse sentido. O artigo 26 dá da seguinte maneira a primeira definição de inimputabilidade, né? É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que o agente não pode responder criminalmente se ele tem uma doença mental. E o que é doença mental para nós aqui no direito penal? Doença mental são aquelas doenças que estão ali arroladas no Cadastro Internacional de Doenças Mentais, né, o CID-10. Né? Há um rol de doenças mentais, dentre as quais a esquizofrenia e as suas modalidades variadas, a sociopatia ou até mesmo os distúrbios relacionados ao álcool e às drogas de uma forma geral, né? Distúrbios psiquiátricos de uma forma geral, por assim dizer. Nesses casos, o agente considerado absolutamente insano, no tempo da ação ou da omissão, ao tempo em que praticou o ato ou deixou de praticar aquilo que a lei determinava, esse agente ele é inteiramente incapaz de entender seu caráter ilícito, ou mesmo de se determinar em sentido contrário a esse, ou melhor, em sentido compatível com esse entendimento, a gente tem que a gente não pode responder pelo delito. E antes que alguém pense que o crime ficará impune, que a pessoa não sofrerá nenhuma consequência, primeiro nós devemos separar o que é crime de consequência. Sabemos muito bem que muitos crimes ficam impunes, ou que muitos crimes que nós consideramos moralmente graves são, do ponto de vista penal, não tão graves assim. O que nós temos que analisar aqui, efetivamente, é que se o agente praticou o crime no gozo das suas faculdades mentais, tendo seu desenvolvimento mental pleno, completo, e efetivamente compreendendo que praticava um delito, aqui a gente tem efetivamente o elemento culpabilidade, que, juntamente com o elemento fato típico, com o elemento ilicitude, darão aqui dentro da teoria tripartite a prática do crime completo. Né? E aí, efetivamente, o agente podendo responder por esses fatos. Agora, se ele é doente, o direito penal ele reserva algo mais cruel do que a própria pena, no meu entendimento, que é a medida de segurança. A medida de segurança ela está dada lá no artigo 149 e seguintes do Código de Processo Penal, e nesse sentido, a medida de segurança ela tem um caráter de tratamento penal, por assim dizer.
Ela é um tratamento psiquiátrico, a pessoa pode sofrer mesmo uma internação compulsória, e em muitos sentidos isso é mais grave mesmo do que a própria prisão, uma vez que na prisão o agente tem uma data de entrada e uma data de saída pré-determinada. Se não praticar novos delitos, haverá um desenvolvimento natural, ele poderá fazer jus em algum tempo ao livramento condicional, à progressão do regime e aos demais direitos que concernem ao preso no sistema carcerário. Já com relação ao inimputável, aquele que for considerado completamente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar em sentido contrário, nos termos do artigo 26 do Código Penal, esse deverá permanecer internado até que o incidente de cessação de periculosidade possa efetivamente demonstrar que o agente submetido sob custódia psiquiátrica, um tratamento, na verdade, ele poderia aí efetivamente retornar ao convívio social. Perceba que ficar internado em um manicômio judiciário, embora hoje o termo utilizado pela legislação seja hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, o termo manicômio judiciário me parece tão adequado quanto sempre foi historicamente, porque as condições em que alguém fica internada hoje no sistema de justiça penal brasileiro, do ponto de vista da saúde, ainda que seja, são gravíssimos, não tem prazo para acabar e efetivamente não tem qualquer tipo de eficácia terapêutica. É um encarceramento com drogas e aditivos que tiram a pessoa completamente do gozo de suas faculdades, ainda que poucas. A pessoa fica basicamente dopada durante todo o tempo e aí efetivamente ela vai sendo submetida a exames a cada 3 anos. Mas, do ponto de vista da imputação, o inimputável é aquele a quem não se pode imputar uma prática de crime. Isso porque, como nós já vimos, ele ou tinha, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. É o caso do agente que ouve vozes, ele sabe que não pode matar, mas ele também não consegue resistir a elas e acaba praticando um homicídio, por exemplo. Um caso narrado na literatura bastante recorrente do caso dos esquizofrênicos. Nós temos aqui que a culpabilidade, como já mencionamos, ela tem um caráter diferente da tipicidade da ilicitude. Ela não é absoluta. Então a gente tem que o fato é típico ou atípico, o fato é lícito ou ilícito, mas do ponto de vista da culpabilidade, o fato pode ser mais ou menos culpável. E nesse sentido, a gente tem o caso daqueles que não sendo totalmente incapazes de compreender o caráter ilícito do fato, eles têm algum tipo de discernimento, muito embora não tenham o discernimento pleno. Esse é o caso dos inimputáveis, ou melhor, dos semi-imputáveis, do parágrafo único do artigo 26. A pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Veja, aqui eu estou falando que ele não era inteiramente. E no caput eu falo que inteiramente incapaz. Aqui ele não é inteiramente incapaz, ou seja, ele é parcialmente capaz de compreender, e por essa razão a culpabilidade aqui, muito embora não seja plena, ele é semi-imputável, ou seja, ele faz jus de uma redução de 1 a 2 terços da pena. É uma hipótese que pode servir melhor como tese defensiva. E apenas lembrando, é importante considerar que quando estamos falando de imputabilidade ou semi-imputabilidade, a medida de internação ela é cabível quando o agente efetivamente demonstra um altíssimo grau de periculosidade e a medida de segurança determina a internação nos termos, muitas vezes, embora o juiz não esteja vinculado a eles, adstrito ali a perícia técnica do incidente de insanidade mental feita pelos psiquiatras forenses do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Porém, se o agente ele tem apenas, se ele não tem efetivamente uma alta periculosidade, pode ser que ao invés de uma internação, ele receba a medida de segurança de tratamento ambulatorial. Essa matéria será melhor compreendida nas disciplinas de processo penal, mas, por outro lado, nós temos que considerar que o agente nessa circunstância, ele pode, de fato, fazer um tratamento ambulatorial. É o caso, muitas vezes, da pessoa submetida à drogadição. Nós temos que considerar também que
a lei antidrogas, no seu artigo 45, ela traz a possibilidade da internação ou do tratamento ambulatorial no caso do agente que pratica o crime num contexto de dependência química de droga, sob efeito de droga da qual é dependente químico. Vale lembrar que a dependência química, nesse sentido, ela é considerada, para todos os efeitos, doença mental. Assim está descrito na CID-10, Cadastro Internacional de Doenças Mentais.